Olá, meu nome é Marcelo Soares, eu sou da Labone Consultoria e hoje eu vou mostrar para você uma ferramenta que a gente tem usado na fase Analisar do DMAIC que ajuda a definir a melhor ferramenta ou as ferramentas que podem ser usadas nessa fase. Então acompanhem comigo a explicação do nosso mapa nos próximos minutos. Olá, esse é um mapa que nós fizemos para ajudar os alunos a identificar a melhor ferramenta para a fase Analisar. Então eu vou começar a explicar como é que é o funcionamento do início até o final. A primeira coisa que a gente faz é clicar em Iniciar. Quando eu clico em Iniciar, vem para essa tela. Eu só vou minimizar para você ver o conteúdo todo. Então minimizando, dá para ver aqui qual é a trajetória que a gente vai fazer. Então a gente vai começar aqui no início e vai navegar por essa parte que eu estou marcando para entender qual ferramenta é melhor ser usada dependendo do caso. Eu vou aumentar essa tela. Então, se a gente começar aqui, nós até colocamos na coluna L e M que esse conteúdo se aplica ao Green e ao Black Belt, ou seja, os alunos que fizeram Green ou Black podem fazer uso também desse material. Por quê? Porque o Master, a gente já entende que o Master tem que dominar todo esse circuito de frente para trás. Então, iniciando, a primeira pergunta é: você quer encontrar as causas raízes com participação e interação de pessoas? Então, você tem um conjunto de dados e precisa saber como é que você vai analisar. Se você precisa do envolvimento de pessoas para que se tenha a detecção de quais são as causas raízes potenciais, você tem que usar, ou pode usar, Brainstorming, Ishikawa, FEMEA, 5 porquês. Agora, se você precisa identificar uma ferramenta estatística ou gráfica que você deseja usar, aí nós vamos entrar nessa seara e fazer algumas perguntas antes de saber qual a melhor ou as melhores ferramentas que podem ser usadas. Então a primeira pergunta que está aqui é, eu até vou aumentar, pronto. Você sabe o que são variáveis y e variáveis x? Ou seja, você sabe o que é variável de saída, que a gente denomina como y, e variáveis de entrada, que a gente denomina como x? Se você não souber, aqui a saída é não, tem um explicativo. Então, esse explicativo do que é uma variável y e o que é uma variável x. O y é o que se deseja melhorar num projeto. E o x é a variável ou variáveis que impactam no y. Exemplo, imagina que eu tenho um y, que é o peso. Eu quero reduzir o meu peso. Então, é o y, é uma variável de saída. O que impacta ou pode impactar nessa variável de saída? O x1 é a quantidade de doces ingeridas por dia. O x2 pode ser o número de calorias. x3 pode ser o período de maior alimentação, manhã, tarde ou noite, que o metabolismo influencia em guardar ou usar energia. E eu posso ter também outros x's aqui. Então, uma vez que você já domina e já entende o que é uma variável y e o que é uma variável x, vamos voltar. Aí eu clico aqui em voltar. Voltei. Então, essa parte aqui nós já fizemos, você já entendeu o que é uma variável de saída e o que é uma variável ou variáveis de entrada. Próximo item aqui. Você sabe quais são os tipos de dados que existem? Se você não souber os tipos de dados, tem uma ajuda aqui para você. Vamos dar uma olhada. Eu tenho dois tipos de dados. Eu tenho os dados contínuos e os dados categóricos. Contínuos são valores numéricos que podem ser fracionados, como velocidade, espessura, largura. Um exemplo, velocidade, 100 km, 4. Peso, 40,5. E eu tenho também os dados categóricos. Exemplo de dado categórico. Turma, turma A, B, C, são exemplos. Passa ou não passa.
tipo de turno, turno 1, 2, 3 e assim por diante. E aí nós temos aqui embaixo um exemplo para você. No caso do peso que a gente está estudando, que é uma variável de entrada, é um dado contínuo. Por quê? Porque peso ele pode ser fracionado. E eu tenho as entradas, 3 entradas diferentes. x1, 2 e 3. x1, quantidade de doce, é um dado contínuo. Eu posso ter, por exemplo, 5 doces, 5, ou seja, 5 doces inteiros e mais meio. No x2, que é a quantidade de caloria, também é um dado contínuo. Eu posso ter ingerido 100,3 calorias. E o período de alimentação, que é o último x, é categórico. Por quê? Porque eu posso categorizar por manhã, tarde e noite, por exemplo. Então, agora que você já sabe quais são os tipos de dados, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse caso aqui do peso e usá-lo para a gente definir qual seria a melhor ferramenta para usar. Então vamos voltar. Então seguindo aqui, né, acabo de sair dessa parte e vou para a próxima pergunta aqui, porque você já sabe o que são os tipos de dados que nós acabamos de ver. A pergunta que está sendo feita aqui é: você precisa trabalhar com uma variável isoladamente? Você quer analisar só, por exemplo, a entrada ou somente as saídas? No nosso caso, não. Eu vou trazer aqui aquele quadrinho só para a gente acompanhar. Então, trazendo o quadro que a gente tinha acabado de ver, o que nós queremos é correlacionar e ver como é que essas entradas impactam numa saída. Então, é não, aí eu vou para baixo, e o que ele está falando é: use a matriz abaixo para definir a ferramenta ideal. Então, vamos definir usando esses dados, ou esses tipos de dados que nós estamos estudando. Minha variável de saída é contínua, que é peso. Então, variável de saída é contínua. Eu estou aqui, então. Para o y, eu estou aqui. Agora, para as entradas, eu tenho dado contínuo e categórico. Eu só vou subir um pouquinho. Pronto. Então, eu estou aqui, ó, dados contínuos e categóricos para o x. Se eu ver onde é que cruza, eu posso usar aqui, ó, regressão múltipla, DOE convencional ou DOE surface para correlacionar esses x's com esse y. Então, esses dados poderiam usar essas ferramentas que a gente está vendo aqui embaixo. Então, imagina agora que eu quero olhar só o y. Eu quero analisar o comportamento do y. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para a gente acompanhar. Então, nós vamos partir do princípio que você já sabe as variáveis de entrada e saída, nós já vimos os tipos de dados. Estamos aqui porque você quer analisar somente o y. Então, se é somente o y, você vem para cá. Significa que você não quer fazer nenhuma correlação de dados, você só tem uma variável. E aí eu caio nessa pergunta aqui: há limites de especificação do cliente ou de padrões? Não, simplesmente eu tenho o peso que foi coletado diversas vezes, em diversos dias, para ser analisado. Então, como eu não tenho, qual é a ferramenta que eu posso usar? Qualquer uma dessa caixinha que está aqui, que eu só vou subir um pouco para você ver. Eu posso usar boxplot, posso usar histograma, carta de controle, gráficos de barras, gráfico de linha e também posso usar o Pareto. Com isso a gente termina a explicação desse mapa de ferramentas. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.